Fala pessoal, a aula de hoje vai ser uma introdução a redes neurais e Deep Learning. Vai ser uma aula muito especial, porque aqui a gente vai desbravar um dos ramos mais relevantes da inteligência artificial. E para fazer isso, eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Primeiro, a gente vai entender a inspiração para o surgimento das redes neurais artificiais, entender de onde veio o conceito que motivou a criação dos algoritmos de redes neurais artificiais, para daí então a gente mergulhar no funcionamento de uma rede neural para ver como é que ela funciona de verdade. E eu vou tentar fazer isso nesse vídeo aqui usando o mínimo de matemática possível. Tá? Então essa abordagem desse vídeo aqui, a gente vai caminhar assim pela rede neural, vai entender cada ponto ali de como as coisas funcionam, mas usando o mínimo de matemática possível, porque eu vou dedicar um outro vídeo para explicar a matemática por trás da rede neural. Daí naquele outro vídeo a gente vai ser bem mais rigoroso ali, de ver exatamente quais cálculos que estão sendo feitos por baixo dos panos ali do algoritmo da rede neural. Mas então aqui nesse vídeo, primeiro a gente vai ter uma abordagem intuitiva, para daí depois a gente poder mergulhar na matemática em si. Então esse vídeo aqui vai ser bastante interessante, porque mesmo que tu não tenha uma base boa matemática, ou não tenha muito conhecimento de machine learning ainda, não precisa ter essa base para poder entender esse vídeo aqui. A gente vai caminhar pelo estudo da rede neural, uma abordagem bastante intuitiva, sem muitos pré-requisitos necessários. Esse vídeo aqui ele faz parte do nosso curso de redes neurais e Deep Learning. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser saber mais detalhes, tá certo? Então vamos começar entendendo a origem das redes neurais, o que inspirou a criação de redes neurais artificiais. O que inspirou as redes neurais artificiais foram as redes neurais biológicas, ou seja, os neurônios do cérebro. O cérebro humano ele possui cerca de 86 bilhões de neurônios e cada neurônio ele faz em média 7.000 conexões com outros neurônios, ou 7.000 sinapses com outros neurônios. Então a gente pode imaginar a complexidade disso. Imagina 86 bilhões de neurônios, cada um se comunicando com outros 7.000 neurônios, enviando informação por meio de impulsos elétricos para esses outros neurônios. E a gente diz que quando um neurônio está enviando um impulso elétrico para outros neurônios, é que esse neurônio está ativado. Tá? Então é uma terminologia bastante usada. E aqui quando eu for explicar redes neurais artificiais, a gente também vai usar essa terminologia de um neurônio ativado. Então a gente pode entender um neurônio ativado como aquele que está enviando informação. Tá? E um neurônio desativado é aquele que não está enviando informação. No caso do neurônio biológico, seria um neurônio que não está enviando nenhum impulso elétrico para outros neurônios. Tá? Então os neurônios eles estão recebendo informação, ou seja, estão recebendo impulsos elétricos de outros neurônios, isso numa rede biológica, né? E eles, por sua vez, estão enviando ou não informação também para outros neurônios. E a partir dessa conexão super complexa, é possível estabelecer reconhecimento de padrões. Tá? Então é assim que o nosso cérebro funciona. Como ele consegue ter uma quantidade muito grande de combinações entre eles, ele também tem essa capacidade, né, de reconhecer padrões, aprender. E é claro que a gente está muito longe ainda de entender perfeitamente como o cérebro humano funciona, mas foi com base nessas conexões que se teve a ideia de criar redes neurais artificiais, que fizessem algo muito parecido. Então, uma rede neural artificial, ela contém também neurônios, só que são neurônios artificiais. São elementos bastante simples, tá? Cada um deles, mas cada neurônio faz conexões com outros neurônios, tá? E a partir dessa vasta quantidade de conexões de elementos simples é possível chegar a conclusões bastante complexas e reconhecimento de padrões complexos. Então a gente já vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco, mas antes de começar a ver o funcionamento das redes neurais propriamente ditas, é importante entender que tipo de informação que as redes neurais podem receber. Aqui nesse exemplo que eu vou dar, as redes neurais elas vão estar recebendo imagens, tá? Então a entrada da rede neural, ou seja, o que ela vai tentar aprender, são imagens, tá? Que tipo de imagem? Vão ser dígitos numéricos, tá? Então tá aparecendo aqui na tela um dígito, tá? Escrito à mão. Então imagine que a gente fosse escrever o dígito 5, por exemplo, na mão. Se fosse escrever o dígito 5 várias vezes aí num papel, pode ter certeza, né, que nenhum deles vai ficar exatamente igual aos outros. Alguns dígitos vão ficar com um tracinho um pouco maior de um lado, uma voltinha um pouco maior de outro, né, porque é muito difícil escrever o número 5 ou qualquer número, né, qualquer coisa exatamente igual. E se a gente pegasse várias pessoas diferentes, né, para escrever os dígitos numéricos, ia ter muito mais variabilidade ainda, né? A gente ia ter várias formas diferentes de escrever cada um dos dígitos. No entanto, existe um certo padrão, né, para a gente reconhecer que, opa, esse aqui é o dígito 5. Por mais que existam N formas, talvez quase infinitas formas diferentes
de se escrever o número 5, né? Cada pessoa pode escrever de um jeitinho um pouquinho diferente, mas ainda assim a gente tem um certo padrão que a gente reconhece. Não, esse aqui é o dígito 5, esse aqui é o dígito 9 e assim por diante, tá? Então, o que essa rede neural que a gente vai estudar aqui nesse vídeo vai tentar fazer é justamente encontrar esse padrão. O que caracteriza um dígito como sendo o dígito 5, ou o dígito 2, ou o dígito 9, o dígito 0, né? Cada um dos 10 dígitos numéricos que a gente utiliza, tá? Antes da criação das redes neurais artificiais, essa tarefa é muito difícil para a computação normal. Por quê? Porque como a gente pode escrever um dígito de muitas formas diferentes, como é que a gente vai escrever um algoritmo de computador que diga, olha só, isso aqui é um dígito 5? Porque se a gente escreve ali um programinha para dizer, ó, essa figura aqui é o dígito 5. Mas, se ela tiver um pouquinho diferente assim, ó, ainda é o dígito 5. Mas, se ela tiver um pouquinho diferente, ainda é o dígito 5. A gente teria que mostrar todas as possibilidades, né, de dígito 5 que existem para que pudesse esse programa funcionar, porque senão ele ia receber alguém ia escrever um dígito 5, né, que não está exatamente igual a nenhum dos pré-modelos já programados nesse algoritmo, e daí o programa não ia conseguir identificar, não sei que dígito é esse, não está igual com nenhum dos outros que eu já possuo aqui. Então essa tarefa é muito complicada para a programação tradicional, né, que não usa nenhuma técnica de machine learning, mas graças à criação do machine learning, das redes neurais artificiais, essa tarefa começou a ser tratada até de certa forma trivial, porque as redes neurais artificiais hoje elas conseguem ter uma performance até superior à humana em algumas áreas específicas. Então basicamente o que a gente vai fazer é fornecer para a nossa rede neural uma série de dados, tá? Uma série de dígitos escritos à mão, milhares deles, de forma que a rede neural vai pegar cada um deles, vai encontrar um padrão que caracteriza cada um dos dígitos de 0 a 9, de forma que se a gente introduzir para essa rede neural um novo dígito que ela nunca viu ainda, uma nova imagem, ela vai conseguir identificar, olha, isso daqui é o dígito 1, isso aqui é o dígito 3, porque ela entendeu o que caracteriza cada um desses dígitos. Então a rede neural ela vai aprender isso sozinha. A gente não vai informar para ela quais são os critérios, né, que fazem um dígito ser o dígito 3, nada disso. A gente vai só informar os dígitos para ela, vai entrar com essa informação, essa quantidade de dados, e ela sozinha vai conseguir aprender a relação desses dados. Como que ela vai fazer isso? É o objetivo desse vídeo, tá? Mas antes de entrar em mais detalhes sobre a rede neural em si, é importante entender ao certo como é que a gente faz com que uma imagem sirva de entrada para uma rede neural. Isso, falando assim, é um pouco abstrato, né? Mas a gente pode entender isso pensando nos pixels, tá? Cada imagem, ela possui uma quantidade de pixels. Essa imagem que está aparecendo na tela, ela possui 784 pixels, tá? Ou 784 pontinhos de cor. E para entender melhor o que isso significa, eu desenhei aqui 25 pixels, tá? Só para vocês entenderem a ideia da coisa. Então tem 5 pixels aqui na vertical e mais 5 pixels na horizontal, totalizando aqui 25 pixels, tá? E com essa quantidade de pixels, imagina que cada um desses pixels seja um ponto, tá? Que pode ser preto ou branco, tá certo? Então, se o ponto for preto, né? Olha aqui, ó, alguns são pretos, outros são brancos. Se a gente fizer uma combinação entre eles, a gente pode enxergar alguma figura. Aqui nesse caso eu desenhei, ó, o dígito 4, utilizando esses 25 pixels, ó. Então tem uma quantidade de pixels aqui, ó, específica, ó, que está sendo, tá com a cor branca, né? E os outros pixels ficaram com a cor preta. Então imagine como se eu tivesse desenhado isso numa folha, né? E isso tivesse sido digitalizado, poderia ter sido feito dessa forma, tá? Então onde está preto é a parte que não foi escrita e a parte onde está escrita está como branco aqui. Tá? Na prática, os pixels aqui eu coloquei como preto ou branco, mas na realidade eles estão numa escala de cinza, tá? Essa figura que eu mostrei na tela, né? Ela está de 784 pixels, ela está numa escala de cinza, ou seja, cada pontinho ali ela pode variar a sua cor entre 0 e 1, tá? 1 no caso é o branco mais forte, né? Mais claro, o pixel mais claro possível, e 0 seria o pixel mais escuro possível, né? O mais pro lado do preto. E uma coisa intermediária pode ser um pixel meio cinza, né, e tal. Então é só imaginar as combinações que a gente tem. Variando entre 0 e 1, a gente vai ter a intensidade do brilho desse pixel, se ele vai ser mais branco ou mais preto, tá certo? Porque olhando uma figura que tem mais pixels, né, a gente consegue ter mais detalhes. Aqui, né, nesse caso, que tem bem pouquinhos pixels, a gente não consegue desenhar muita coisa, né, fica mais limitado. As figuras vão ficar mais quadradonas. Quanto mais pixels a gente tiver, mais detalhes a gente vai conseguir ter. E inclusive é por isso que as televisões hoje, né, os monitores, quanto mais pixels, em geral, né, a qualidade da imagem tende a ser melhor, tem uma resolução melhor, né? Outra terminologia que a gente usa. Mas o objetivo aqui não é entrar em muitos detalhes nisso, é só entender que tipo de informação que a gente está entrando para a rede neural. Então vamos entender o seguinte, a gente vai colocar cada um desses pixels, então tem 784 pixels que vão caracterizar cada uma dessas imagens, certo? E
Cada uma dessas imagens, então, com esses 784 pixels, vão servir como entrada, tá? Então é como se a gente fosse pensar assim, ó, tem 784 pontinhos, tá? Que variam numa escala entre 0 e 1, que vão servir como entrada para a nossa rede neural. Tá? E se a gente for reparar aqui nessa figura, né, que eu estou mostrando na tela aqui, de um dígito escrito à mão, algumas partes elas estão mais claras, outras estão mais escuras, né, que não foram escritas, e tem uma zona, uma penumbra, né, meio que não é nem tão claro, nem tão escuro, que às vezes quando tu fazendo um rabisco num papel, né, tu vê que alguma parte ali ficou mais forte, ficou mais fraco. Então, não somente as partes que estão bem claras e as partes que estão bem escuras são importantes, mas também é importante entender a parte que está mais sombreada, que não está tão clara nem tão escura, porque às vezes os contornos, né, os detalhes da figura são caracterizados também por esses detalhes. Então, por ter 784 pixels, cada uma dessas imagens que a gente vai mostrar, elas têm uma certa riqueza de detalhes, tá certo? Então eu vou tirar agora aqui esse quadro e vou trazer o próximo quadro para a gente começar a falar da nossa rede neural. Então aqui eu desenhei uma rede neural bastante simples, que contém somente 10 neurônios, tá? 10 neurônios, onde cada um representa um dos dígitos de 0 a 9. Por enquanto, não se preocupe com essa continha aqui, tá? Finge que ela não existe. E aqui nesse lado de cá eu coloquei cada um dos nossos pixels de entrada. Tá? Então são 784 pixels ao todo, é claro que eu não tenho espaço aqui para desenhar todos eles, então eu só deixei indicado aqui, ó, como se tivesse uma linha com todos aqueles pixels de uma imagem. Então imagina que eu enfileirei todos eles. Na imagem eles estão dispostos, né, horizontalmente e verticalmente. Eu peguei cada uma das linhas e coloquei uma embaixo da outra ali numa coluna única, tá? Que vai desde o primeiro pixel até o último. Então, como eu já comentei, né, cada um desses pixels, ele vai ter, desses neurônios aqui no caso, né, eles vão ter um valor que varia entre 0 e 1. Tá? Então esse neurônio aqui, por exemplo, ele pode ter um valor de 0,2. Esse aqui pode ter um valor de 0,17. Esse aqui pode ser 0,93. Quanto maior o valor, mais branco ele vai ser. E quanto menor, mais escuro. Tá? Então a gente tem que entender isso daqui. Cada uma dessas entradas, né, é um espaço aqui, né, de 784 pontos aqui, né, de informação. De cada um desses pontos vai ter um valor específico que varia entre 0 e 1. Tá certo? E aqui do outro lado, né, essa linha aqui, que no caso é a nossa rede neural de 10 neurônios, cada um desses neurônios aqui também vai ser um valor que varia entre 0 e 1, tá? Vai ser no final das contas aqui, depois que a rede neural fizer o seu cálculo, esse neurônio aqui, ó, o neurônio número 0, ele vai ter um valor que varia entre 0 e 1, tá? Também pode ser 0,27, por exemplo. O neurônio 1 também vai ter um valor entre 0 e 1, 0,54, por exemplo, tá? Então cada um vai ter um valor também. Eu já vou explicar aqui o porquê disso, tá? Mas essa então é a primeira informação. Agora a gente já sabe então o que vai ter de informação em cada um dos neurônios. Nada mais do que um número que varia entre 0 e 1, ok? Muito bem, então como essa rede neural é bastante simples, tá? O que a gente vai ter de conexões aqui vai ser o seguinte. Cada um desses neurônios aqui da entrada, os 784 neurônios, eles vão se comunicar com cada um desses outros neurônios aqui. Nesse caso aqui eu desenhei, tá, para ficar mais simples, as conexões de todos os neurônios com o primeiro neurônio lá, o neurônio 0, tá, que vai representar depois o dígito 0, ok? Então aqui, ó, para cada conexão de um neurônio com esse daqui, tá, esse aqui, por exemplo, com esse aqui, eles vão ter um peso associado, tá, um peso que eu estou chamando aqui de W, tá certo? Então aqui, ó, essa equaçãozinha que eu desenhei aqui, ó, na realidade é uma coisa bastante simples. Nada mais é do que o valor de cada um dos neurônios de entrada, que eu já comentei que varia entre 0 e 1, né? Então aqui, ó, E1 quer dizer a entrada 1. Então a entrada 1 tem um valor, pode ser 0,18, sei lá, qualquer valor, né? Entre 0 e 1. Então esse neurônio aqui tem um peso, tá? Que é o peso 1, que é o primeiro neurônio. Esse neurônio aqui tem um peso que eu estou chamando de peso 2. Então o peso 2, ele multiplica a entrada 2, que é o segundo neurônio, né? Por esse peso, ó. Depois eu vou somar com a próxima entrada, tá? A entrada 3, vezes o peso 3. Depois eu vou somar com a próxima entrada, que é a entrada 4, né? O neurônio número 4 vezes o peso 4. E assim por diante, todos eles, até o último neurônio, né? Que eu estou chamando de a entrada N, né? Que é a entrada 784, vezes o peso, né? 784, tá? E no final dessa conta aqui, depois de fazer todas as multiplicações das entradas pelo seu respectivo peso, que eu ainda não sei qual é, tá? Estou só indicando aqui, eu vou somar depois tudo isso a mais uma constante, tá? E o resultado dessa conta aqui vai dar um valor numérico, né? Que provavelmente vai ser um valor, pode ser alto, né? Apesar de que esses pesos aqui eles podem ser positivos ou negativos. Então, se todos os pesos aqui forem negativos, isso aqui vai dar um valor bastante negativo, né? Essa conta somando aqui tudo isso aqui vai dar um valor bastante negativo. E se todos os pesos forem positivos e forem pesos altos, né? Vai dar um valor grande positivo, tá? O que a gente vai fazer aqui vai ser englobar toda essa conta aqui, tá? Eu vou aplicar uma função em cima dessa conta aqui, que é a função sigmoide. Eu vou indicar essa função aqui com esse símbolo, tá?
mas entenda que aqui eu estou aplicando a função sigmoide, tá? Eu até já fiz um vídeo aqui no canal explicando o que é a função sigmoide, eu vou deixar aqui relacionado, mas como eu prometi que esse vídeo aqui a gente não ia entrar muito na matemática, basta entender que a função sigmoide, o que ela faz é, a partir de uma entrada, ela calibra, né, ou normaliza, entre aspas, essa entrada para um valor entre 0 e 1, tá? Então, se a entrada ela é muito negativa, ela vai ter um valor mais próximo de 0, e se a entrada é muito positiva, muito grande, quanto maior for o valor da entrada dessa função, mais perto de 1 vai ser a saída, tá? Então a função sigmoide o que ela faz é colocar todos os nossos dados numa escala entre 0 e 1, tá? Então, sabendo disso, a gente pode ver aqui, ó, que não importa o que tiver aqui dentro, né? Isso aqui pode dar um valor muito grande positivo, muito grande negativo, próximo de 0, enfim, não importa. A função sigmoide vai ser aplicada nisso e ela vai ter uma saída final, vai dar um valor que eu tenho certeza, né? Eu já sei que a saída desse valor aqui, dessa conta toda, né? Vai ficar, porque eu estou aplicando a sigmoide, vai ficar entre 0 e 1. Então vamos imaginar aqui que essa soma, tá? De tudo isso daqui, por acaso, né? Deu um valor grande positivo, que quando eu apliquei a sigmoide deu um valor próximo de 1. Então deu um valor de 0,83, por exemplo, tá? Vamos só imaginar aqui isso por enquanto. Muito bem, então se a gente fez essa conta aqui para esse neurônio 0, tá? Então multiplicamos todas as entradas, cada uma por seu respectivo peso, mais uma constante lá, e aplicamos a sigmoide, né, a função sigmoide, e saiu um resultado de 0,83 no final desse neurônio. Isso vai ser feito para cada um dos outros neurônios, tá? Então eu fiz isso para o neurônio 0 aqui, mas eu também vou fazer a mesma coisa para o neurônio 1. Para o neurônio 1 eu vou ter cada neurônio vai se ligar com esse neurônio 1, esse aqui, depois esse, depois esse. Da mesma forma que a gente fez para o neurônio 0, a gente vai ter com o neurônio 1, com outros pesos, tá? Com pesos diferentes. Por isso que eu indiquei aqui, não sei se está dando para ver claramente no vídeo, mas aqui eu coloquei, ó, W10, ou seja, é o W do neurônio 1, mas relativo ao neurônio 0. Então esse aqui é um W. Esse neurônio 1 aqui, em relação a esse outro neurônio, ele vai ter vai ser um outro peso, não vai ser o mesmo que esse, tá? Vai ser um outro peso ainda, uma outra variável aqui, que eu vou chamar aqui de W11, tá? Que é a W do neurônio 1 em relação ao neurônio do dígito 1, tá? E depois esse aqui vai ser o W2 em relação ao neurônio aqui que representa o dígito 1. Aqui vai ser o W3 em relação ao neurônio do dígito 1. Enquanto aqui era o W2, W3 em relação ao dígito 0, tá? Então, só para entender aqui, né, são outros pesos W, tá certo? Então são conexões diferentes. São conexões desses neurônios em relação a esse outro aqui, e por isso tem um outro peso que é multiplicar por cada uma dessas entradas aqui em relação a esse neurônio. E a mesma coisa vai ser feita para cada um dos outros, tá? Eu vou ter a conexão desse com esse, desse com esse, com esse, e cada um deles vai se conectar com cada um desses aqui, tá? Então, ao fazer isso, a gente vai ver aqui o neurônio 0, fizemos essa conta aqui toda, né? Multiplicando cada um dos pesos, que a gente ainda não sabe os valores deles, tá? Não precisa se preocupar com isso por enquanto, mas imaginando que eles vão assumir algum valor, vai dar um resultado, e isso vai acontecer para cada um dos outros neurônios. A gente vai ter uma conta, né, que é essa daqui, que vai ser feita e vai nos dar um outro resultado. Pode ser que o neurônio 1 aqui, por exemplo, receba um outro valor, né? Ao fazer essa conta com os pesos do neurônio 1 vezes todas as entradas, deu um valor de 0,15. Tá? Então cada um desses valores desses neurônios de saída, tá, teve um valor respectivo entre 0 e 1. O maior valor desses, tá? Vamos dizer que o maior tenha sido justamente esse neurônio 0, que foi 0,83. Os outros todos deu algum valor menor do que isso daqui. Isso significa que a gente vai interpretar essa saída como a nossa rede neural, indicando que a nossa entrada corresponde ao dígito 0. Tá? Então essa primeirazinha saída aqui, né, esse primeiro neurônio aqui, ele vai nos dizer, olha, se esse aqui for o neurônio mais ativado, ou seja, mais próximo de 1, significa que a rede neural está entendendo que a entrada é o dígito 0, tá? Se por acaso aqui esse neurônio aqui for o mais ativado, ou seja, mais próximo de 1, quer dizer que a nossa rede neural está dizendo que a entrada aqui que foi colocada, né, é o dígito 1. E assim por diante. Então a nossa rede neural ela vai conseguir nos informar a saída, né? O que ela. Eu comentei que a rede neural vai nos dizer, isso aqui é o dígito 2, isso aqui é o dígito 5. É dessa forma que ela vai se comunicar com a gente. O neurônio de saída que tiver o maior valor, né, mais próximo de 1, é o que ela está nos informando que é o dígito de entrada, né? Que é aquele valor, né? A figura que a gente informou aqui. Essa figura aqui que vocês informaram de entrada, ela é o dígito 5, ela é o dígito 7, tá? Ela vai nos informar dessa forma, ativando, né, aquele neurônio respectivo ali, tá? Então, deu para entender essa parte? Agora a pergunta é, que valores cada um desses pesos vai assumir, tá? Cada um desses pesos W e também o peso B, que a gente chama de bias, tá? Porque é uma constante ali que é o viés, tá? Não precisa decorar isso por enquanto, é só entender que é uma constante no final, mas tanto essa constante aqui final, que é o bias, como cada um dos pesos, né, que são as variáveis dessa nossa equação aqui, cada uma delas vai assumir um valor.
E a pergunta é, que valor que cada uma das variáveis vai assumir? Eu comentei que podem ter valores positivos, podem ser valores negativos, podem ser valores grandes, podem ser valores pequenos, né? Então, que valores vão ser esses? Olha só, vão ser valores tais que a rede neural consiga receber uma entrada e fazendo a combinação certa de peso vezes a entrada, vai dar um valor grande aqui, ó, quando a entrada for o dígito zero. Então imagina que o dígito zero, né, eu vou colocar aqui na tela um dígito zero, se a gente for reparar, tem alguns pixels bem específicos, né, que estão ativos, né, aqui na entrada, que estão mais próximos de 1, e outros pixels específicos que estão mais próximos de 0. E isso vai acontecer para várias imagens do dígito zero que a gente pode mostrar, né? Ele tem um padrão que se repete que quase sempre são os mesmos dígitos, ou boa parte dos mesmos dígitos que ficam ativos quando a gente desenha o dígito zero, e boa parte dos mesmos dígitos também ficam inativos, ficam escuros quando a gente desenha o dígito zero. Então, se essa nossa rede neural aqui sabe disso, se ela está bem calibrada, pode ser que, por exemplo, o dígito, o pixel, né, 4, o pixel 15, o pixel 127, o pixel 398, pode ser que tenha uma quantidade específica de pixels ali, né, que cada um deles costuma estar ativo quando a gente tem o dígito zero, tá? Ou seja, esses pixels ativos, né, que são os neurônios aqui de entrada, o que eu estou representando aqui como E, né, então tem alguns deles específicos que quando estiverem próximos de 1, né, significa que o nosso dígito é o zero, ou seja, o neurônio de saída que tem que ficar mais próximo de 1 é esse daqui, ó. Então, se a gente pegar essas entradas específicas que caracterizam o dígito zero e colocar um peso grande multiplicando cada uma dessas entradas aqui, isso pode fazer com que, quando entrar um dígito zero, esse valor aqui vai dar grande, né? Porque esses pesos grandes multiplicados por essas entradas que estão bem próximas de 1 vão dar um valor grande, né? E com isso a sigmoide aqui vai dar um valor que é próximo de 1. Então esse cara aqui vai ser aquele que vai ser ativado, certo? Então, se a gente tiver uma calibração boa, onde cada peso que corresponde àquele pixel de entrada que provavelmente vai estar ativo quando for o dígito zero, né? Se a rede estiver calibrada dessa forma, significa que esse neurônio aqui, o neurônio zero, vai dar um valor próximo de 1 no final, tá? E vocês vão concordar comigo que eu não posso simplesmente colocar todos os pesos como tendo valores grandes, tá? Porque se eu fizer isso, qualquer entrada que eu colocar aqui vai dar um valor próximo de 1. Você concorda comigo? Porque daí não importa se eu entro com dígito 0, se eu entro com dígito 2, sempre vou ter alguns entradas aqui que vão estar próximas de 1, que vão multiplicar pesos grandes. Então isso aqui sempre vai dar um valor grande, isso aqui sempre vai dar próximo de 1, tá? Não é isso que eu quero. Eu não quero que esse dígito 0 seja ativado sempre. Eu quero que ele seja ativado somente quando entrar o dígito 0. Então é por isso que quando tiverem as entradas específicas ativas que caracterizam o dígito 0, eu quero que esses pesos grandes multipliquem essas entradas para que dê 1. Mas quando não entrar um dígito 0 aqui, isso significa que os valores que vão estar ativos, as entradas que vão estar próximas de 1, vão ser outros valores que vão estar multiplicando pesos pequenos, tá? Então pense nisso agora. Imagina que entra um dígito 3, por exemplo, tá? Ao entrar o dígito 3, vão ter várias entradas aqui, né, que vão estar próximas de 1, mas elas vão estar multiplicando pesos pequenos aqui, ó, nessa equação, tá? Que tenta identificar o dígito 0. Elas vão estar multiplicando pesos pequenos, porque aqueles pesos grandes, eles multiplicam somente aqueles pixels que caracterizam o dígito 0, tá? Então essas entradas aqui que são próximas de 1, apesar de estarem próximas de 1, né, terem um valor relativamente alto, quando multiplicam um peso pequeno, dá um valor muito baixo. E aqueles pesos altos vão multiplicar entradas que são próximas de 0, né? Porque não estão ativas, ou seja, não é o dígito 0 aqui. Então aquelas entradas específicas que caracterizam o dígito 0, elas não são próximas de 1, então podem estar próximas de 0, multiplicando um peso ainda que seja grande vai dar próximo de 0. Então isso daqui tudo vai dar um valor baixo, um valor pequeno, ou ainda um valor negativo, né? Se alguns pesos forem negativos. E com isso, a saída final aqui vai dar próxima de 0 e esse neurônio aqui não vai ser ativo. Afinal, ele não deve ser ativado mesmo. Se não é o dígito 0, se é outro dígito, ele tem que dar um valor baixo mesmo, que não é para ele se ativar. Dá chance para outro neurônio ativar, que seja o neurônio correto, tá? Então essa aqui é uma primeira ideia aqui para a gente compreender o que é o ato de calibrar uma rede neural. Calibrar é isso, é ter cada peso multiplicado bem certinho com as respectivas entradas que vão estar ativas para caracterizar aquele dígito específico, tá? Isso vale tanto para o dígito 0 como para o neurônio que representa o dígito 1 e assim por diante, tá? Talvez aqui vocês estejam pensando assim, tá, mas por que alguns pesos precisam ser negativos? Não é só fazer com que alguns pesos sejam bem positivos, grandes, e outros bem próximos de 0, para que ter pesos negativos, né? Os pesos negativos são muito úteis para fazer uma separação entre dígitos que são parecidos, tá? Então imagina aqui que a gente tem um dígito que é o dígito 4, tá? Desenhado dessa forma aqui, e a gente tem um dígito 9,
desenhado dessa forma aqui. Essa é uma forma de desenhar o dígito 9, né? Alguns vão colocar aqui um tracinho embaixo, mas alguns vão escrever assim também. Qualquer pessoa que olhar isso aqui, né, diria, isso aqui é o dígito 9, né? E esse aqui facilmente diria que é o dígito 4. Mas, se a gente for reparar, eles são relativamente parecidos, ó. Se eu fechar essa bolinha aqui, ó, esse dígito aqui já fica muito parecido com o dígito 9, você concorda comigo? Então existe uma semelhança muito grande aqui, ó. Numa imagem aqui, né, se a gente for digitalizar ela e olhar os pixels, boa parte dos pixels que vão estar ativos são os mesmos. Olha só, esse mastro aqui, né, todo ele vai estar ativo tanto no dígito 9 como no dígito 4. Essa parte aqui de baixo também, essa volta aqui também. Então existe uma semelhança grande entre esses dois. Então boa parte dos pesos, né, que vão ter valores altos, vão ser os mesmos. Boa parte deles vão ser os mesmos pesos, né, que vão ter valores nas mesmas regiões, né, vão ter valores grandes, para tentar identificar tanto esse dígito como esse dígito. Onde é que está a diferença mais crucial entre esses dois dígitos? Está aqui, né, nessa partezinha de cima. Quando essa partezinha aqui estiver ativada, né, quer dizer que é bem provável que seja o dígito 9. E quando ela não estiver ativada, não tiver nada desenhado aqui, quer dizer que é bem provável que seja o dígito 4. Tá? Então tem uma diferença clara entre os dois, e essa diferença ela é relativamente sutil, né? Ela está só num detalhezinho aqui em cima. Então pode ser muito útil, de repente, para esse dígito aqui, ó, para esse neurônio, né, que representa o dígito 4, pode ser útil fazer com que os pesos que multiplicam as entradas que caracterizam essa partezinha aqui, ó, serem negativos. Por quê? Porque, beleza, imagina que entrou o dígito 9, tá? Como esse dígito 9 é muito semelhante ao dígito 4, os pesos que ativam o dígito 4 vão ativar aqui também, né? Aquelas entradas vão estar próximas de 1, vão estar multiplicando pesos grandes, né? Que foram colocados grandes para justamente identificar esse dígito aqui. Então a saída desse neurônio aqui 4, né? Pensando nessa equação, já vai dar um valor grande, né? Porque boa parte dos neurônios aqui vão estar ativos, multiplicando pesos grandes. Só que quando chegar nessa parte aqui, ó, imagina que entrou o dígito 9 e essa parte aqui, então, ela está ativada, tá? Bom, se os pesos ali fossem próximos de 0, beleza, não iam contar, né? Porque vão ser entradas próximas de 0, vão multiplicar alguns pesos lá, então ele não vão ativar aqui, beleza. Então esse valor aqui vai ficar limitado, né? Vai ser um valor grande, mas não vai ser tão grande como se tivesse entrado o dígito 9 aqui, né? Nesse neurônio aqui 9, porque esse neurônio 9 aqui ele vai ativar também essa região aqui, tá? Já o 4 não. Mas pode ser que, dependendo do estilo que foi escrito, né, esses valores deem próximos. O dígito 9 aqui, né, chega no valor de 0,88 e aqui o 4 de 0,85, né? Pode acabar tendo até um alarme falso. Pode ser que esse dígito aqui dê um resultado maior do que esse, dependendo de como está escrito, né, como que a pessoa colocou as curvinhas ali. A gente podia ter um problema, né, de um alarme falso, de um reconhecimento incorreto, onde era para ter reconhecido o dígito 9, ele acabou reconhecendo o 4 ou vice-versa. Então uma forma de evitar isso seria fazer com que nessa região aqui, ó, que diferencia os dois, o dígito 4 coloca pesos negativos para cá. É como quem diz assim, olha só, se tiver ativado essa regiãozinha de cima aqui, ó, eu vou multiplicar esses valores por pesos negativos para diminuir bastante aqui o valor do meu resultado final. Tá? Então é um valor que estava grande, tá? É um valor que estava grande aqui, porque boa parte dos neurônios ativos eram os mesmos. Agora que teve essa região ativada aqui, ele multiplicou por valores negativos para fazer com que esse valor grande reduzisse bastante e não der um alarme falso. Afinal, eu tenho certeza que isso aqui, quando tem uma coisa em cima, já não é mais dígito 4. Tá? Então eu tenho que, identifiquei que eu estava indo para o caminho errado. Não é o dígito 4, tá? Definitivamente não é. Então eu vou multiplicar esses valores negativos, só baixar o meu valor que estava grande e com isso evitar que dê um alarme falso e acabe confundindo um dígito com outro. Então por isso que permitir que os pesos sejam não só positivos ou zero, mas ainda negativos, permitam com que eu tenha uma granularidade ainda maior, né? Consiga fazer com mais detalhes, né? Uma calibração ali ainda melhor. Tá certo? Então agora que a gente já entendeu que o ato de calibrar cada um desses pesos vai ser muito importante para que a rede neural consiga identificar cada um dos dígitos de entrada aqui, a gente pode ter uma noção de quantas variáveis a gente vai ter que ajustar aqui nessa rede neural, né? Quantos pesos vão ter que ser ajustados, o valor ideal, para que essa rede neural consiga de fato identificar cada uma das entradas específicas, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, como a gente tem 784, vou botar aqui, ó, a gente tem 784 valores de entrada, né? Que vão ser valores que variam entre 0 e 1 aqui. Cada um deles vai ter um peso, né? Associado a cada um dos outros neurônios aqui da nossa rede neural. Então tem 10 neurônios ao todo. Então a gente vai ter 784 aqui, pesos só relacionados a esse neurônio aqui. Depois vai ter outros 784 pesos relacionados a esse neurônio aqui. E assim por diante. Então a gente tem 784 vezes 10, né, pesos W. Isso aqui é a quantidade total de pesos W dessa nossa rede neural aqui.
E aí a gente ainda tem 10 bias, né? 10 constantes B. Então a gente tem mais 10 variáveis ali, né? A serem somadas, que são aquelas constantes finais, uma para cada neurônio aqui. Então, ao todo aqui a gente tem o quê? Isso aqui é 7.850, né? 7.850 variáveis aqui ao todo para ajustar, para calibrar nessa rede neural. É muita variável, né? Então aqui a gente já pode ver que precisa, não dá para fazer isso na mão, né? Não é na mão que a gente vai conseguir pensar ali, fazer o teste de ver qual é o menor valor de W, de B, para cada um dos pesos WB dessa rede neural, para conseguir fazer isso aqui, né, que eu estava comentando, conseguir chegar nesse resultado final, onde estaria tudo muito bem calibradinho, a ponto de eu entrar com uma imagem aqui e ela identificar, ah tá, isso aqui é o dígito 6, e assim por diante. Precisa calibrar 7.850 variáveis, tá? Então, agora que a gente sabe que a gente precisa de um computador para fazer isso, né, como é que o computador vai conseguir, sozinho, saber chegar no valor ideal para cada um desses pesos aqui, para cada uma dessas variáveis? Como é que a rede neural vai chegar nesses valores? A gente já entendeu como é que uma rede perfeita funciona, né? Como é que uma rede bem calibrada vai funcionar. Mas como é que ela consegue se calibrar? Essa é a pergunta que a gente vai responder agora no próximo quadro que eu vou colocar aqui. Bom, então aqui eu desenhei somente os neurônios de saída da nossa rede neural. Tá? Então, por enquanto, não se preocupe com essa parte de cá, tá? Não se preocupe com essas contas aqui, é muito mais fácil do que parece, tá? Vamos se concentrar só nessa partezinha de aqui, que nada mais é do que aqueles 10 neurônios de saída, né? Um para cada um dos dígitos, né? Que vai sinalizar pra gente qual é o dígito respectivo que entrou, né? Esse aqui é a nossa entrada, tá? Aqui eu desenhei o símbolo 2, a gente vai analisar primeiro. Imagina que está entrando aqui um dígito, né, escrito que é o número 2, e a nossa rede neural vai tentar nos indicar que é esse número 2, tá? Só que a rede neural, ela ainda não está calibrada, tá? A rede neural, a gente recém começou a treinar ela, então essa rede neural, ela está bem crua, ela só está com a arquitetura pronta para receber os nossos dados de entrada, que são os nossos 784 pixels lá, daquela outra figura que eu desenhei, tá? E aqui foi a primeira saída que ela nos deu. Por quê? Porque os primeiros pesos dela, né, então cada um dos pesos e bias de toda a rede neural, de cada uma daquelas mais de 7.000 variáveis, vão ser valores aleatórios, tá? Como a rede neural está recém começando, ela está bem burra ainda, vamos dizer assim, né? Cada um dos pesos dela, ela escolheu de forma aleatória, tá? Então, como cada um dos pesos foi escolhido de forma aleatória, é de se esperar que ao entrar com a primeira imagem, que aqui no caso vai ser o dígito 2, é pouquíssimo provável que ela sinalize pra gente aqui que é o número 2 mesmo, né? É pouco provável que isso aqui esteja próximo de 1 e todos os outros próximos de 0, né? Afinal, a gente começou aqui sorteando aleatoriamente o que seria o peso, né, de cada um das variáveis da nossa rede neural, tá? É mais provável que fique uma bagunça, como essa daqui que eu mostrei. Então vamos imaginar que a gente começou a nossa rede neural escolhendo aleatoriamente o valor dos pesos, e com isso a gente entrou com essa entradinha aqui, que é o número 2, tá? Aqui eu só desenhei, né? Mas esse seria aquela matriz, né, de 784 pixels, né, de entrada. Passou para a nossa rede neural, aquela que eu desenhei no último quadro, e agora deu uma saída, né? Tendo esses valores aleatórios lá, específicos para cada um dos pesos da rede neural, ela deu essa saída aqui, ó. Uma saída bem bagunçada, olha só, parece que ela está bem perdida, né? O ideal seria que ela tivesse dado essa resposta. Isso aqui é se ela tivesse perfeitinha para reconhecer o número 2, né? Ia dar um valor 1 para o número 2, e 0 para todos os outros. Ou seja, ela está completamente confiante, né, que a probabilidade é que seja o número 2, né? Tem o número 1 aqui que saiu para o número 2 e 0 para os outros. Então ela está bem confiante que é o número 2. Esse aqui seria o caso ideal, né? Mas o que saiu foi isso daqui, foi uma bagunça. Ela está bem perdida, olha só. Ela não sabe o que é mesmo e ela até está achando aqui, ó, que pelo fato de ser aleatório esses valores, né, tá dizendo aqui que esse número é o número 6, ó. Entrou o número 2, o mais alto que deu aqui foi o número 6, né? Teve alguns outros que deu um valor alto aqui, o número 2 mesmo deu um valor baixo, então ela tá bem perdida, tá? Eu quero fazer com que esses dados aqui de saída, que começaram assim, terminem assim. Esse aqui seria um caso ideal, né? Então, como é que eu faço a saída que era assim se transformar nisso quando eu entrar com essa entrada? Como é que eu vou calibrar os pesos de tal forma que quando eu entrar com essa entrada, dê essa resposta em vez dessa aqui? Esse é o nosso desafio. É isso que a gente vai tentar resolver aqui. Então, uma forma de fazer isso é o seguinte: a gente pode criar uma função que a gente vai chamar de função de custo, tá? O que essa função de custo vai fazer? Ela vai somar todo o erro que essa rede neural teve aqui. O que é o erro, tá? Para o primeiro neurônio de saída, que é o neurônio 0, o que a gente gostaria que tivesse sido a saída? A gente gostaria que tivesse sido a saída 0, né? Para dizer, olha, isso aqui é bem pouco provável que seja esse dígito. No entanto, deu 0,26. Então ela está a uma certa distância, tem um erro aqui, ó, entre 0,26 e 0. Se eu diminuir um pelo outro aqui, né, eu vou ter o tamanho desse erro. Se eu coloco comigo, quanto mais próximo de 1, maior o erro, né? Porque eu queria que fosse 0, está próximo de 1, quer dizer que o erro está grande.
Se eu queria que estivesse próximo de zero e está próximo de zero, quer dizer que o erro não está tão grande assim, né? Então eu posso medir esse erro diminuindo um pelo outro. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. A função de custo vai ser a soma de todos esses erros ao quadrado. Então eu vou diminuir um pelo outro e vou elevar isso ao quadrado para fazer com que o sinal fique sempre positivo, tá? Então o processo aqui é bem simples, ó. Vou pegar. O que vai ser aqui a soma de todos os erros? Vai ser esse erro aqui, né? Ou seja, esse menos esse, então eu botei aqui, ó, 0,26 menos 0, né, o valor que deu menos do que deveria ser, e elevo isso ao quadrado, tá? Agora eu vou somar com o próximo erro, que vai ser 0,05, que era o que saiu, menos o que deveria ser, e elevo isso ao quadrado. Somo com o próximo, que era 0,18, menos o que deveria ser, que é 1, então tá aqui, ó, 0,18 menos 1, elevo isso ao quadrado, somo com o próximo erro. E assim eu vou ter, se eu somar todos esses erros aqui, eu vou ter a minha função de custo, né? Que eu chamei aqui de custo 2, porque se refere ao dígito 2, tá? Essa função de custo, ela vai dar o custo total, né, o erro total aqui, né, vamos dizer assim, da nossa rede neural para essa entrada aqui do dígito 2, tá? Então aqui, somando aqui todos esses valores aqui, né, esses erros, deu um erro de 2,05, ou seja, o tamanho do erro total aqui, para esse caso do dígito 2, foi de 2,05, ok? Vocês concordam comigo que a gente quer fazer com que esse valor aqui, né, do meu erro total, seja o menor possível. Quanto mais próximo de zero, né, quer dizer que mais acertada está a minha rede neural, mais calibrada ela está, né? Porque se a saída dela tivesse sido exatamente igual a essa, o erro seria, o custo total seria zero, né? Porque 0 menos 0 vai dar 0, 0 menos 0 vai dar 0. Aqui tivesse sido 1, 1 menos 1 vai dar 0. Então se ela tivesse sido exatamente igual a esse, né, o custo total seria 0 e significaria que a minha rede está muito bem calibrada. Tá? Então o que eu quero fazer? Eu quero diminuir esse custo aqui. Eu não quero que tenha custo, eu quero que esteja mais próximo de zero possível. Tá? Como é que eu posso diminuir esse custo? Agora que vem a nossa estratégia. A primeira coisa que a gente pode fazer é recalibrar nossos pesos, certo? A gente começou com valores aleatórios, a gente já viu que não deu muito certo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a ajustar esses pesos de forma que a gente reduza aqui o nosso custo. Então vamos pegar o primeiro peso, tá? Então essa aqui é a equação do neurônio 2, né? Que é esse neurônio aqui. Vamos analisar só esse neurônio aqui por enquanto, tá? A gente quer que ele seja 1, certo? Então esse neurônio 2, ele está dando um valor baixo, mas eu quero que ele dê um valor próximo de 1, né? Então, muito bem, aqui a gente tem toda a soma, né, total aqui de todos os pesos, vezes todas as entradas. Eu posso começar analisando o primeiro peso. Então o primeiro peso aqui, como todos os pesos e baias, né, todos eles começaram com valores aleatórios, a gente pode começar aqui, vamos dizer que ele começou com um valor de 3,8, tá? Um valor aleatório. Agora que a gente já sabe que ele está fixado em 3,8, a gente pode mudar um pouquinho o valor dele. Vamos aumentar um pouquinho o valor dele de 3,8 para 3,9. Tá? Vamos mudar só esse peso aqui e deixar todo o resto constante. Vamos mudar só esse peso. O que aconteceria com a nossa função de custo? Então a gente faz esse cálculo. A gente muda um pouquinho o valor desse peso, né? Então estava 3,8, eu aumento um pouquinho para 3,9 e vamos ver o que acontece com a minha função de custo. Então eu mudo um pouquinho ele, agora eu vou recalcular aqui no caso, né? Quanto vai ser o meu custo, qual é que vai ser a saída agora para essa entrada 2, como esse valor está diferente, o valor do final desse neurônio vai ser diferente, né? Então isso vai fazer com que a minha função de custo dê um valor um pouco diferente. Então eu vou recalcular isso e vou ver quanto é que deu agora o valor da função de custo com essa alteraçãozinha feita nesse peso somente. Então vamos dizer que a gente aumentou um pouquinho, subiu um pouquinho o valor desse peso, a função de custo diminuiu. Então isso é um sinal de que a gente está indo para o caminho certo, a gente tem que aumentar o valor desse peso aqui. Ele está muito pequeno. Se a gente aumentar mais ele, a nossa função de custo vai melhorar. E se tivesse piorado, né? Se eu tivesse aumentado um pouquinho o valor desse peso e a função de custo tivesse aumentado junto, poxa, então quer dizer que eu estou indo para o caminho errado, eu tenho que diminuir esse peso aqui. Eu tenho que diminuir ele, está muito grande, eu tenho que diminuir ele para conseguir diminuir a função de custo. Então aqui eu vou ter um primeiro indício, né, fazer um teste com esse peso, se eu tenho que aumentar ele ou diminuir. Tá? Então eu faço esse testezinho dele e atualizo esse peso aqui para o seu novo valor, que vai ser ligeiramente superior ou inferior ao valor que ele estava antes. Aí eu vou descobrir o que fez a função de custo diminuir e vou atualizar ele, né, para permitir essa diminuição da função de custo, só um pouquinho. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o próximo peso. Vou deixar o resto constante, inclusive esse, que eu já mexi, e agora eu vou mexer só nesse. Tá, e aí esse aqui, se eu mexer um pouquinho, eu tenho que aumentar ou diminuir, né, para eu diminuir a função de custo. Aí eu vou fazer esse teste para esse outro peso e eu vou alterar ele de tal forma, né, que eu consiga diminuir um pouquinho também a função de custo, tá? E isso eu vou fazer para cada um dos pesos, tá? Da minha rede neural, até que esse custo aqui tenha ficado reduzido. E aí eu terminei a minha primeira rodada.
Depois que eu terminar essa primeira rodada, eu já reduzi o meu valor do meu custo, quer dizer que agora a minha rede neural está um pouquinho mais calibrada do que quando ela começou. Ainda não está ideal, certamente ela não vai estar ainda dando essa saída aqui, ainda vai ter um valor de um custo aqui, né? Eu quero que seja próximo de zero, mas ainda vai ter um valor aqui. Vamos dizer que depois de alterar todos os pesos, né, ligeiramente, eu saí do custo de 2,05, agora eu estou num custo de 1,92. Consegui reduzir. Mas aí eu não quero melhorar, eu quero me aproximar mais de zero. Então eu vou repetir meu processo. Vamos lá e atualizar cada um dos pesos de novo mais um pouquinho. E assim eu vou fazendo até que o meu custo de fato tenha chegado próximo de zero. Porque quando chegar próximo de zero, quer dizer que agora sim, colocando essa entrada aqui, a minha saída vai estar muito próximo disso já, que era o que eu gostaria. Tá? Só que agora vamos pensar um pouco. Se eu fizer isso, tá? Vamos imaginar que eu entrei com essa entrada aqui, né? Que é o valor 2. Ah, só um detalhe que eu não comentei aqui, né? Você deve estar imaginando, que eu comentei no início do vídeo. Como é que a rede neural sabe que era para ser essa saída aqui ideal? Porque como, lembra que eu comentei no início do vídeo que a gente vai treinar a rede, ou seja, vai informar primeiro, vai colocar vários dados para ela, de vários dígitos, dizendo o que é cada um, e a partir disso ela vai buscar encontrar o padrão de cada um, para depois, quando eu informar um dígito que ela não viu ainda, ela saiba dizer, né, que aquele dígito é 0, 1, 2, assim por diante. Como é que isso funciona na prática? Quando eu entrar com esse dígito aqui, o dígito 2, eu vou dizer para ela, olha só, essa figura aqui que você está recebendo, né, com esses pixels aqui, ela é o número 2, ou seja, a saída que eu quero é essa. Tá? Então eu entro com duas informações, uma é a entrada e a outra é a saída, que é o que eu gostaria. Eu gostaria que fosse isso. Então essa rede neural, ela está na fase de treinamento agora. Na fase de treinamento ela tem a resposta, ela tem um gabarito. Ela tem a entrada e o gabarito. O gabarito está dizendo que é o número 2. Isso aqui é o meu gabarito, é o que eu gostaria. Tá? E a entrada é os pixels lá, aqueles 784 pixels, né, que a gente viu na figura anterior. Tá? Então a gente vai fazer isso com o número 2, depois a gente vai fazer isso com cada um, vários outros números. Tá? Só que se a gente tivesse calibrado ela perfeitamente aqui para o número 2, somente, tá? Imagina que a gente toca o número 2, ficou brincando aqui, fazendo várias atualizações nos pesos, até que finalmente o custo estivesse próximo de zero, ou seja, até que finalmente a nossa saída dessa rede neural estivesse bem calibradinha aqui, quando eu entrasse nisso ela desse esse resultado. Pode ser que ela esteja viciada nesse número, né? Não só nesse número, mas nessa figura, né? Ela sabe reconhecer muito bem essa primeira figura que eu dei, mas se eu der uma nova figura que é um dígito 2, um pouquinho diferente desse dígito, talvez já não dê tão bem calibrado, né? Talvez já fique um pouquinho diferente, afinal não vai ser exatamente igual. E se eu entrar com outro número ainda, com o número 5, por exemplo, né? Quem disse que ela vai dar o resultado certinho para o 5? Eu sei que ela consegue funcionar muito bem para essa figura, mas para as outras ela não treinou ainda. Então eu acho que não vale a pena, né? Eu ficar atualizando todos os pesos aqui para calibrar para esse valor, porque depois se eu entrar com outro valor, eu vou ter que mudar tudo de novo para ajustar o outro valor e com isso eu vou perder as atualizações que eu fiz e não vai ficar muito legal isso, né? Então esse processo assim de atualizar uma figura de cada vez, todos os pesos, não parece que vai funcionar muito bem. Então a melhor estratégia seria eu pegar todos os valores de entrada e treinar todos eles ao mesmo tempo. Ou seja, quando eu for atualizar esse peso aqui, o primeiro pezinho lá, eu não vou estar atualizando só para essa entrada aqui. Eu vou estar atualizando para todas, ou seja, eu vou estar calibrando a rede neural para todos os resultados. Esse seria o caso ideal. Como é que a gente poderia fazer isso na prática? Tem uma estratégia simples que a gente pode utilizar para fazer isso. Vamos dizer que a gente quer treinar a rede neural com 10 mil amostras, ou seja, 10 mil dígitos. Tá? A gente pode pegar esses 10 mil dígitos e informar todos eles ao mesmo tempo para que a rede neural, cada atualização que ela faça, impacte no resultado de todos esses 10 mil dígitos. Como? Primeiro a gente vai entrar com a primeira imagem, que é o número 2, tá? Então, a mesma coisa que a gente fez até aqui, a gente entra com o número 2, ela vai dar uma saída, essa saída vai estar diferente daquilo que a gente gostaria, a gente vai calcular o valor do custo. Então, esse aqui é o custo do dígito 2, né? A primeira imagem que a gente está avaliando aqui. Depois a gente vai entrar com a nossa próxima imagem, tá? A nossa próxima imagem pode ser outro dígito, pode ser o dígito 5, tá? Tanto faz. Essa próxima imagem também vai ter uma saída, que também vai ter um custo associado, né? A imagem do dígito 5 teria o valor 1 aqui e todo o resto 0, né? Então ela vai ter um custo associado a esse dígito 5, vai ter outros valores aqui, né? Que vão ter de saída. Eu vou ter um custo e eu posso agora somar esse custo do meu dígito 2, que eu já calculei, com agora o próximo custo que eu fiz para o dígito 5. Então imagina que o próximo custo, né? O custo do dígito 5, vamos escrever aqui só para ficar claro, ó. O custo do dígito 5, vamos dizer que deu, sei lá, 3,15, tá? Então o custo total ao entrar com outro dígito aqui deu esse. Agora se eu somar esses dois custos aqui, eu vou ter o custo total dessas duas figuras que eu entrei, certo? O meu custo total da rede, considerando as duas figuras. E eu posso fazer isso para todas as 10 mil imagens que eu tenho.
Eu entro com todas elas, uma de cada vez. Eu vou entrando com uma e calculo o custo dela, relativo àquela imagem. Depois eu entro com a próxima imagem e calculo o custo dela. E assim eu vou ter um custo total. Tá? Eu vou ter um custo aqui, final, né? Depois de entrar com todas as 10 mil, eu vou ter um custo total, que vai ser a soma, né? O somatório de todos os custos individuais. Né? O somatório de todos os custos aqui, eu vou botar assim um C, né? Dos custos individuais. Então, se eu fizer isso, e agora sim eu for mexer em um dos pesos, olha o que vai acontecer. Imagina que eu calculei agora o custo somando todas as entradas, eu tenho com uma de cada vez e fiz o somatório final, né, do custo total. Vou dar um valor bem grande, né? Isso aqui, vocês concordam? Se eu somar o custo da primeira imagem com a segunda, isso aqui, o total disso aqui pode dar um valor bem grande, pode dar, sei lá, vamos imaginar que tem 10 mil imagens, cada uma nessa ordem de grandeza pode ser um valor de 30 mil aqui. Né? O custo total aqui da minha rede deu 30.527, vamos dizer, que deu esse valor, tá? O custo total, somando todas as 10 mil entradas, tá? Um caso hipotético aqui. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma estratégia que a gente estava fazendo antes, que é alterar cada um desses pesos, um de cada vez, só que agora eu vou mexer um pouquinho nesse primeiro peso, né? Aumentando um pouquinho o valor dele, por exemplo, e eu vou ver o que isso impacta no meu custo total. Ou seja, eu vou alterar um pouquinho esse peso e agora eu vou calcular o custo total de novo. Eu mudo um pouquinho o valor só de um peso, calculo o custo total, ou seja, passo todas as imagens de novo, e daí eu vejo o que isso mexeu no meu custo total. Diminuiu ou aumentou? Ah, tá, então quer dizer que eu posso aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho o valor desse peso. Agora eu faço a mesma coisa com outro peso. Mudo um pouquinho o valor dele, passo todas as imagens de novo, vejo se o custo total aumentou ou diminuiu. Dessa forma eu vou estar calibrando os pesos da minha rede neural, só que para todos os casos ao mesmo tempo. Eu não vou estar viciando a minha rede neural para uma imagem só. Eu vou estar ajustando os pesos para todas as imagens, de maneira que quando eu estiver mexendo nesses pesos aqui, eu vou estar corrigindo, né, de tal forma que para cada uma das saídas, eu vou estar corrigindo cada uma das saídas dela individuais ao mesmo tempo, porque eu estou vendo o custo total dela. Então, na realidade, o meu custo, né, a minha função de custo total, vou mexer aqui, ó, nesse lado de cá, chamar de custo total, vai ser o somatório dos erros ao quadrado, né, para todas as entradas. Então, é um somatório aqui para todas as entradas, que eu vou chamar aqui de, pode ser de E, né, de entradas, para cada uma das entradas das amostras, o somatório de todas elas, somando os erros de cada uma das saídas aqui. Então esse duplo somatório vai ser minha função de custo, tá? Mas, cara, não precisa se preocupar muito com essa notação aqui. No próximo vídeo eu vou mergulhar um pouco mais na parte matemática. Inclusive, pode estar parecendo aqui um trabalho meio penoso demais, ter que ajustar um pezinho. Então vamos pensar, tem 7 mil pesos aqui nessa rede neural, que é uma rede neural simples, né? Tem 7 mil pesos. Eu vou mexer num deles e eu vou ter que recalcular agora o custo para cada uma das entradas, entrar com todas as entradas, somar todos os custos, né? É um trabalho muito grande. Na realidade, tem um artifício matemático, a gente não vai, de fato, calcular o custo de novo cada uma das vezes. A gente vai usar o conceito de derivada aqui para tentar estimar para que lado que eu tenho que alterar esse peso, se é para cima ou para baixo. A gente vai usar o conceito de gradiente descendente, isso vai acelerar um pouco o processo, mas esse é um assunto que a gente vai ver no outro vídeo, né? No vídeo que eu vou abordar mais a parte matemática da coisa. Aqui eu estou abordando só a parte intuitiva, né? Então é suficiente entender dessa forma, que não deixa de estar correto pensar assim, né? Que é como se a gente estivesse mexendo um pouquinho no peso, e isso vai estar mexendo no custo total, porque de fato é isso que está acontecendo por baixo dos panos, né? No fim das contas, em termos matemáticos, acontece isso mesmo. Cada vez que eu mexo num dos pesos, o custo total aumenta ou diminui, e eu quero diminuir esse custo total. Tá? Então eu vou calibrar os pesos da minha rede neural para fazer com que o meu custo total seja o mais próximo de zero possível. É claro que esse custo total não vai ser zero absoluto, né? Muito pouco provável que dê zero absoluto, vai chegar algum momento que eu estou numa calibração que talvez seja a menor possível. Depois que eu mexo, continue mexendo nos pesos, não consigo diminuir mais o custo. Cada alteração que eu faço, o custo só aumenta. Então quer dizer que eu estou o mais calibrado possível, né? Que aquela estrutura, que aquela arquitetura de rede neural consegue, né? Para essas entradas aí que a gente está fornecendo, tá? Mas se a gente fornecer essas 10 mil entradas e os pesos conseguirem ficar bem calibrados, de maneira que a gente entre com uma entrada e ele nos diga com uma boa precisão qual dígito que é, isso significa que a nossa rede neural está funcionando, né? E isso é muito interessante porque a gente está capturando aqui, né, padrões, a gente está calibrando pesos, é uma questão de calibrar pesos, né? Dá para entender isso bem claro aqui, né, com todo esse vídeo. É tudo uma questão de calibrar pesos e ao fazer isso, a gente está conseguindo reconhecer os padrões, né, na prática, quando a gente está calibrando esses pesos. Então quando eu entrar agora com uma nova imagem que a rede nunca viu, então agora eu não vou ter o gabarito, eu vou só ter uma imagem, tá? Que a rede neural não sabe a resposta, mas quando eu entrar com essa imagem, ela vai dar uma saída bem... com o valor aqui que ela vai sinalizar que é a saída correta, se estiver mais próximo de 1, provavelmente vai ser aquele valor certo mesmo,
que é aquele que a gente esperava que fosse, né? Então isso é a etapa de teste. Então a gente entrou com as 10.000, fez a rede treinar com isso, fez várias iterações para calibrar os pesos, muitas iterações para ir calibrando os pesos. Agora que chegou no ponto ideal, que não está mais melhorando o custo, ela está pronta, está treinada já. Agora a gente pode testar para ver se ela está boa mesmo. Ou seja, como é que eu vou testar? Eu pego outra, sei lá, 2.000 imagens, né? Que a rede neural ainda não viu, ou seja, imagens diferentes daquelas de treinamento, imagens que eu sei a resposta, mas eu não vou informar a resposta para a rede neural. Então eu coloco essas entradas e eu confiro qual é a previsão que a rede neural está fazendo com a resposta que era para ser adequada e vejo se ela acertou ou não. Daí eu vejo qual é a eficácia dela, né? Qual é a performance dela, se ela consegue acertar, por exemplo, 90% dos casos, né? Ela está acertando 90% das imagens corretamente. Então, isso seria um sinal de que ela está já uma rede neural bem boa, né? Então, até aqui, meus parabéns. Se tu conseguiu acompanhar a aula, já entendeu muito bem como é que é a essência por trás de uma rede neural artificial. Só que até agora eu mostrei uma rede neural bem simplificada. Ela só tinha uma camada de neurônios, né? Que eram os próprios neurônios de saída. Era a maneira mais fácil de explicar. Na prática, as redes neurais têm mais de uma camada. Então eu vou mostrar aqui agora um exemplo com mais de uma camada, né? Que a gente começa a entrar agora no ramo do Deep Learning. Por que Deep Learning? Porque seria um aprendizado profundo, ou seja, tem muitas camadas. E é por causa dessa quantidade de camadas que a gente diz que é um aprendizado profundo, né? Tem muitas camadas. Então, como é que seria esse caso de uma rede neural de mais de uma camada, tá? O conceito é muito parecido com o que a gente viu aqui, só que agora a gente vai estender um pouco mais, por isso eu vou usar outro quadro aqui. Então aqui eu desenhei agora uma rede neural um pouco maior, que ela tem não somente aquela camada de entrada e a de saída, mas também tem camadas intermediárias, tá? Se tu conseguir acompanhar a aula até aqui, não desiste, agora a gente está quase no finalzinho, né? O grande finale aqui para compreensão de fato. Entendendo isso daqui, tu pode dizer aí que entendeu de fato o conceito de Deep Learning, tá? Então vale a pena aqui continuar. E claro, para digerir bem essa informação, eu recomendo até assistir esse vídeo mais de uma vez, salva esse vídeo aí, né? Junto dos seus favoritos para ver mais de uma vez e pensar a respeito de tudo isso que eu falei aqui ao longo desse vídeo, né? Para absorver bem essa informação. Então vamos finalizar aqui, ó, considerando que essa primeira parte aqui a gente já sabe, ó, esses aqui são aqueles 784 neurônios de entrada, né? Cada um deles é um pixel. E aqui é a nossa saída que a gente também conhece, são 10 neurônios de saída, cada um referente, vai nos dizer, né? Se qual dígito que é a nossa entrada. Então aqui a nossa rede neural está nos dando a resposta. E aqui é a nossa entrada. Esses neurônios intermediários aqui, ó, eu coloquei 30 neurônios aqui na primeira camada oculta e aqui outros 30 neurônios na segunda camada oculta, tá? Como assim camada oculta? Por que a gente chama de oculta? Porque é uma camada que não é nem a entrada e nem a saída. Então, todas aquelas camadas que não forem nem a camada de entrada e nem a de saída são camadas ocultas, elas estão no meio do caminho, tá? E o nome oculto também é porque a informação de cada um desses neurônios ele não é uma informação muito clara, né? Não diz muita coisa pra gente, porque a entrada a gente sabe o que significa. A gente entende bem que o significado de cada um dos valores de entrada nada mais é do que a intensidade, né, do pixel, né? O pixel se ele está próximo de 0 ou de 1. Então esse valor aqui próximo de 0 ou 1 é nada mais do que o quão branco ou preto é um pixel, tá? Então isso aqui a gente sabe bem o significado. E a saída também a gente sabe que quanto mais próximo de 1 está cada neurônio, quer dizer que mais confiante a rede neural está de que aquele dígito de entrada seja aquele neurônio respectivo aqui, né? Então a gente conhece bem o significado da saída e conhece bem o significado de cada um dos neurônios de entrada. Já o significado dos neurônios intermediários aqui, que também vão assumir valores entre 0 e 1, porque a gente vai estar usando a função sigmoide para todos eles, né? Então também vão ter valores entre 0 e 1, mas o valor específico de cada um deles não vai ter um significado muito claro para nós nesse momento. Por isso que a gente chama disso de camada oculta, tá? Então vamos entender o que está acontecendo aqui nesse caso e o que tem de diferente desse caso para o caso anterior. Eu tentei aqui desenhar, tá claro que eu não desenhei todas as combinações possíveis, mas eu tentei mostrar aqui que cada um dos neurônios ele se comunica com todos os neurônios da próxima camada, da mesma forma que acontecia naquele caso inicial, né, quando a gente tinha só uma camada lá, que era a própria camada de saída. Então, aqui é a mesma coisa. Cada um dos neurônios ele vai se comunicar com todos os neurônios da outra camada. Então, esse neurônio aqui, ele tem um peso associado a esse aqui, tem outro peso associado a esse, outro peso associado a esse, e assim por diante, com cada um dos 30 pesos dessa primeira camada oculta. Esse outro neurônio de entrada também, ele tem um peso para cada um dos 30 neurônios dessa camada oculta, e assim por diante. Todos esses 784 pesos tem neurônios de entrada, tem um peso associado a cada um desses neurônios aqui, ok? E a mesma coisa acontece em relação a essa camada e essa. Eu vou ter um peso aqui que vai multiplicar o resultado desse neurônio, né, que vai ser um valor que varia entre 0 e 1, da mesma forma que a gente já viu, né, tudo muito igual, muito parecido, só que aqui dessa vez esse neurônio vai estar se comunicando com outro neurônio aqui de outra camada. Então esse cara aqui vai ter um peso associado a esse neurônio, vai ter outro peso associado a esse neurônio, e assim por diante com cada um desses outros 30 neurônios aqui.
tá? Então todos esses aqui se associam com todos esses. Essa aqui é uma rede neural chamada de rede neural densa, né? Por que densa? Porque todos os neurônios estão conectados, né, uns aos outros, ok? E a mesma coisa acontece aqui com a camada de saída, né? A última camada oculta aqui, que nesse caso é a segunda camada oculta, ela tem pesos associados a todos os neurônios de saída, tá certo? Então aqui nesse caso a gente tem muito mais pesos, muito mais variáveis do que aquela nossa primeira rede neural. Se a gente fosse calcular aqui quantas variáveis a gente tem agora, ó, a gente tem 784 aqui, ó, vezes 30 pesos. Então aqui, ó, 784 vezes 30 mais 30, porque tem 30 constantes B aqui, né, 30 baias. Então, ao todo, 784 vezes 30 mais 30, isso aqui é só a quantidade de pesos da primeira conexão. Depois a gente vai ter mais 30 vezes 30, mais 30, né, tem 30 baias, mais 30 vezes 30 pesos W, só dessa outra conexão aqui. E depois mais 30 vezes 10, né, mais 10 baias, que são essas outras conexões aqui. Então, ao todo, se a gente for somar tudo, né, todas as variáveis que a gente tem aqui nessa rede neural, a gente vai chegar num valor de aproximadamente aí 25 mil variáveis para a gente ajustar. Então, são muito mais variáveis do que aquela outra rede neural mais simples, né, que tinha apenas uma camada com os neurônios de saída. Agora a gente tem muito mais pesos, né, constantes aí para a gente calibrar nessa rede neural. Aí vamos dar uma olhadinha agora o que cada neurônio vai receber, como é que fica a equação de cada um dos neurônios, né? A gente já viu que na rede neural anterior, os neurônios de saída, né, eles eram calculados a partir de o valor de entrada, que multiplicava um peso, né? Cada um dos valores de entrada multiplicava por um peso, somava tudo isso, adicionava uma constante, e daí esse seria o resultado desse neurônio de saída. Aqui nessa rede neural vai ser exatamente a mesma coisa, ó. Só que aqui, ó, vamos olhar essa primeira camada oculta aqui, ó. Cada um desses neurônios, eu coloquei aqui, ó, neurônios C1, ou seja, neurônios da camada oculta 1, primeira camada oculta, ó, tá aqui, ó, camada oculta 1. Cada um desses neurônios vai ser resultado dos valores de entrada, tá? Esse valor de entrada vezes o peso W, mais esse valor de entrada vezes o peso W, mais esse valor de entrada vezes o peso W, tá? Então, da mesma forma que no caso anterior, a gente vai ter aqui um somatório de todas as entradas, né? As entradas estão aqui, vezes os seus respectivos pesos W da entrada. Então, eu botei um Ezinho aqui para indicar que está nessa região aqui, ó, são esses pesos aqui relativos à entrada, né? Mais uma constante lá no final. Então, esses neurônios aqui todos vão ser calculados dessa forma, tá? Como a gente já viu. E, claro, aplicando a função sigmoide nisso tudo para que o valor fique entre 0 e 1. E quando a gente chegar na camada 2, tá? Os neurônios da camada 2 aqui, ó. Cada um deles vai ser calculado com base no quê? No valor do neurônio da camada 1. Então agora a gente tem aqui, ó, neurônio da camada 1 vezes um peso, tá? Relativo aqui a essa camada 1, tá? Mais o outro neurônio da camada 1, aqui o segundo neurônio, vezes esse outro peso. Mais esse outro neurônio vezes o outro peso. Mais esse outro neurônio vezes outro peso. Até todos esses neurônios aqui, né, dessa camada, multiplicarem os seus respectivos pesos, somados a uma constante no final. Então aqui é os neurônios da camada 1, né, que também são valores que vão variar entre 0 e 1. É muito parecido como se fosse essa camada. Só que agora, em vez de estar falando daqui, você está falando daqui agora. Vezes os seus pesos, vezes a sua constante aqui relativos à camada 1, tá? E aplicando a sigmoide. Então repara a diferença aqui do cálculo dos neurônios da camada 1 para os neurônios da camada 2. A camada 1 se baseia nos valores das entradas vezes os seus pesos aqui. Enquanto a camada 2 se baseia nos neurônios da camada 1, aqui vezes os seus pesos, tá? E depois a gente ainda tem os neurônios da camada de saída, né? Tá aqui os neurônios da camada de saída que vão depender do quê? Dos neurônios da camada 2, então tá aqui, ó, neurônios da camada 2, veio os seus respectivos pesos aqui da camada 2, né? Mais a constante aqui da camada 2, lá que é a constante B, tá? Então, basicamente, a estrutura do cálculo que a gente viu lá para aquela rede neural bem simples, né? É exatamente a mesma estrutura aqui, só que aqui a gente tem muito mais camadas. Então, na realidade, a gente tem uma dependência aqui de cada camada da camada anterior, tá? É basicamente isso. Ao todo, com isso, a gente ficou com muito mais variáveis, né? Tem muito mais combinações que a gente pode fazer. Tá? Então a gente tem aqui as combinações desses pesos aqui vão impactar os resultados dessa camada aqui, que por sua vez vão ter valores que vão impactar essa camada aqui e assim por diante. Então por isso que a gente tem 25 mil aproximadamente aí valores para ajustar nesse outro caso. E na prática, então, a gente pode estar pensando assim, tá, entendi, a estrutura é muito semelhante e tal, só que qual é a vantagem que se tem de ter muito mais variáveis aqui nessa rede neural? Será que essa rede neural aqui ela é melhor que aquela outra rede neural? Aparentemente pode parecer que sim, né? Porque ela está mais complexa, tem mais informações, mas como na prática ela consegue ser melhor, e se ela consegue ser melhor, por que ela consegue ser melhor do que a outra, tá? Eu gosto de pensar assim, ó, o primeiro pensamento que a gente pode ter é, como a gente tem muito mais valores para ajustar,
a gente já pode ter uma ideia com isso, né, de que a gente vai conseguir ter uma precisão um pouco melhor, né, vai ter um pouco mais de valores para ajustar, para conseguir ter um ajuste que talvez naquela outra rede lá, lembra que eu comentei que talvez chegue num ponto que a gente não consiga mais melhorar o nosso custo, não consiga baixar mais o nosso custo lá, talvez chegue no limite, que é o limite da estrutura daquela rede neural. Agora, se aquela rede, se a gente pegar uma rede um pouco mais complexa, que tenha mais valores para se ajustar, talvez a gente consiga fazer que o custo total seja menor, né? Porque a gente tem mais valores para calibrar ali de maneira que a gente consiga diminuir ainda mais o nosso custo e fazer a rede neural ficar mais precisa ainda, tá? Então esse é o primeiro pensamento que a gente pode ter. E a gente pode interpretar isso da seguinte forma, tá? Eu gosto de pensar do seguinte, ó. Imagina que a gente tem um valor de entrada, né? Uma imagem de entrada que vai ser um número 8, tá? Então vou até desenhar aqui do lado, ó. Imagina que a gente vai receber o valor 8, tá? O dígito 8. O dígito 8 pode ser algo semelhante a isso daqui, tá? Quando a imagem de entrada for o dígito 8, naquela rede neural inicial lá que eu mostrei antes, né, mais simples, eu expliquei que, né, alguns pixels vão ficar mais ativos do que outros, né, e com isso aqueles pesos específicos podem ter valores grandes para ajudar a identificar aquele dígito e tudo mais. Só que aqui, como a gente tem uma rede neural muito maior, a gente pode pensar o seguinte, a gente pode fragmentar esse valor aqui, esse dígito 8, em vários pequenos pedaços, tá? Então a gente pode fragmentar aqui, por exemplo, esse dígito 8 em pequenos pedacinhos aqui, ó. Pequenos pedacinhos, né, que vão compor o dígito 8. Tanto na parte de cima dele aqui como na parte de baixo. Então imagina que esse valor do símbolo 8 foi fragmentado e agora aqui, ó, cada neurônio, tá? Antes só tinha esses neurônios aqui de saída, né? A rede neural era só a entrada, não tinha essa parte aqui, era só essa parte de saída. Então cada neurônio já era responsável por dizer se é esse aí que devia ativar, o dígito 0 ou o dígito 1, né? Era só o que tinha. Agora, ou seja, estava interessado em ativar o dígito inteiro. Agora que a gente tem mais camadas, pode ser que, né, essa primeira camada aqui, ó, ela pode estar cada neurônio identificando uma pequena fração desse dígito aqui, ó. Em vez de cada neurônio na nossa rede neural estar interessado em identificar já qual é o dígito correto, agora esse neurônio aqui, ó, ele vai estar olhando só para esse pedacinho aqui, ó. Imagina, deixa eu ver se está aparecendo na tela aqui, ó. Esse neurônio aqui, ó, está identificando só esse pedacinho aqui. Esse outro neurônio está identificando esse outro pedacinho aqui, ó. Esse aqui está identificando esse outro pedacinho, tá? E quando eu digo identificando, imagina que ele está observando assim, ó, se essa parte aqui está ativa ou não, tá? Então ele tá calibrando os pesos, né, os seus respectivos pesos aqui e bias, né, em relação a toda a entrada, mas ele está olhando só um pequeno trechinho aqui, só uma pequena partezinha, né, para ver se está ativo ou não. E se tiver ativa aquela regiãozinha, ele vai ativar, daí vai estar um valor próximo de 1. Se não, ele não vai ativar. E cada um desses neurônios vai estar responsável por identificar uma dessas partes aqui, desse valor do dígito 8, tá? E por outro lado, essa outra parte aqui, ó, dessa outra camada, ela vai estar olhando macroblocos. Então ela vai enxergar o seguinte, ó, ela vai enxergar esse neurônio aqui, por exemplo, ele pode estar enxergando que ele viu, esse neurônio ativou, então tem uma partezinha. Esse outro ativou, então tem uma outra partezinha. Esse outro ativou. Aí ele viu que, sei lá, que formou, por exemplo, uma bola. Assim, ó. Ele juntou as ativações desses caras aqui dessa camada e com isso ele conseguiu identificar que tem uma bola. Então esse neurônio aqui vai identificar se tem ou não essa primeira bola aqui, ó. Se ele identificou, conseguiu ver essa bola, que essa bola existe, ele vai ativar, se não, não. É a mesma coisa os outros neurônios. Então vamos dizer aqui que esse neurônio ativou porque viu uma bola, a bola superior na parte de cima, e tem um outro neurônio que ativou que viu uma bola superior na parte de baixo, que seria essa outra parte aqui, né? Então esses neurônios agora de saída, o trabalho deles vai ser o seguinte, eles vão ver, opa, esse neurônio aqui que tem uma bola superior com esse aqui que tem uma bola inferior, se junta os dois dá o número 8. Então vai ativar esse neurônio aqui que é o número 8, tá? Então agora esses neurônios de saída, enquanto antes, né, naquela rede neural eles tinham que fazer todo o trabalho de identificar tudo, agora o trabalho desses neurônios aqui vai ser bem simplificado, eles só vão unir partes macro que já foram ajustadas, né, por outras partes menores ainda. Então esses caras aqui, né, esses neurônios, foram responsáveis por partes bem pequenas cada um.ってaqui uniu as partes que esses aqui já tinham feito, e esses aqui uniram a que esses aqui já tinham feito. Então começou com uma parte pequena, eles aqui conseguiram ver uma granularidade um pouco maior, né? Conseguiu juntar aqui várias partes pequenas, formou partes um pouco maiores, e esse aqui juntou essas partes maiores para formar de fato os dígitos, né? Então imagina que o dígito 9, né, por exemplo, teria uma bola em cima superior e um mastro, né, na parte inferior ali. Então teria que juntar aqui um desses neurônios ativou porque viu essa bola superior, o outro ativou porque viu um mastro. Aí então vai ativar esse neurônio aqui porque ele identificou esses dois padrões. Então o trabalho de cada uma das camadas ficou mais simplificado. Em vez de ter que dar todo o trabalho para uma camada só fazer tudo, ter que identificar todos os padrões, agora cada camada vai ser responsável por identificar um padrão diferente.
Essa ilustração que eu estou fazendo aqui não é necessariamente o que de fato a rede neural está aprendendo. Essa é a forma como talvez um ser humano identificasse, né? Mas é claro que a rede neural ela trabalha de uma forma que inclusive é muito difícil de compreender o que ela está fazendo aqui. É considerado um modelo de caixa preta nas redes neurais, porque a gente não consegue pegar um neurônio e entender o que aquele neurônio está fazendo. A gente não consegue visualizar isso daqui dentro da rede neural na prática, né? Porque são só um monte de números ali soltos e é difícil de compreender o que aquilo significa, mas na prática os resultados funcionam, né? Porque a matemática dá certo. Mas a forma de compreender, assim, eu gosto de ilustrar dessa forma, porque fica bastante intuitivo, tá? Então, pensando assim, a gente pode ver que a gente consegue uma precisão maior com essa rede neural, não é por acaso, é porque a gente deu uma tarefa, a gente subdividiu as tarefas e cada camada ficou encarregada de uma tarefa, né, mais específica, e com isso ela consegue ter uma granularidade muito grande, né? Ser bem detalhista ali, cada neurôniozinho está responsável por uma fração específica, então ele consegue ter uma precisão melhor ali para cada detalhe, tá? E com isso a gente consegue ter, quanto mais profunda a nossa rede neural, né, a gente começa a entrar no ramo do Deep Learning, né, que são camadas profundas, quanto mais camadas e mais neurônios em cada camada, mais precisão a gente consegue ter, né, em teoria. Claro que isso não tende ao infinito, né? Tudo tem um limite e tal, mas esse vídeo é muita coisa para falar num vídeo só, né? Responder todas as dúvidas que vocês devem estar agora surgindo, mas o mais importante com esse vídeo aqui é condensar toda essa informação e entender a figura macro da coisa, né? Entender o blueprint das redes neurais. Tá, entendi o conceito completo de como funciona do início ao fim e depois agora a gente pode começar a navegar para os detalhes, né? Para entender de fato a complexidade, de que tipo de configuração são melhores para cada cenário, até quando a gente pode melhorar a performance de uma rede neural, quantos neurônios ter, quantas camadas, tudo isso, né? A gente vai analisando em outras aulas, né? Recomendo quem não conhece os nossos cursos, né? Veja aqui na descrição do vídeo, tem vários cursos, né, de Machine Learning, desde o princípio, né, até assuntos mais avançados. E aqui então, para fazer um resumo aqui desse vídeo, né, o mais importante é entender que uma rede neural, né, ela procura padrões a partir das entradas que a gente encontra. Teoricamente, quanto mais variáveis a gente tiver, ou seja, mais neurônios e mais camadas, mais preciso a gente vai conseguir ser na identificação desses padrões, né? E é claro que a gente tem mais de uma arquitetura de rede neural. Aqui a gente está vendo só a rede neural densa, né? Que é aquela também mais básica, assim, a estrutura mais básica de rede neural, tá certo? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal aqui, quem não conhecia, né, o Didática Tech, porque a gente tem muito conteúdo bacana aí para fornecer para vocês. A gente vai estar enviando novos vídeos, novos cursos aqui. Fiquem ligados com a gente e a gente se vê já em próximas aulas. Até mais!